Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para nossa videoaula dessa semana, eu vou falar sobre um tema muito importante de uma campanha que a gente discute no mês de setembro e é um tema que deve ser levado em consideração e um tema muito sério, tá bom? Essa história é de um garoto que ele começou a passar por alguns problemas pessoais na vida dele e aí ele começou a ficar muito triste, muito abatido, muito angustiado e ele não sabia o que estava acontecendo com ele. E aí ele acordava muito bem durante o dia e do nada ele começava a chorar e ficava muito angustiado e muito desesperado. Com o tempo, isso foi piorando, porque ele não sabia o que acontecia, ele acordava muito bem e aí começava a chorar. E aí passava a crise de choro e depois ele voltava a chorar, ele ficava muito triste e com pensamentos ruins. Escuta, vou contar um segredo. Esse garoto, ele até começou a pensar em acabar com a própria vida dele, em tirar a própria vida dele de tanto desespero que ele passava. Pois é, até que aí ele decidiu compartilhar com os amigos dele o que estava acontecendo e contar para os amigos dele sobre o que ele estava sentindo. Ele começou a se abrir e ele percebeu que isso estava fazendo ele se sentir melhor. Os amigos dele aconselhou que ele fosse procurar a ajuda de um psicólogo, de uma pessoa profissional que pudesse ajudá-lo. E aí ele passou por uma crise muito grande. Durante um tempo ele ficou sem comer, ele não conseguia levantar da cama, ele ficava paralisado e só chorava e ficava muito desesperado e angustiado. Aí ele decidiu se levantar e procurar por ajuda. Começou a frequentar a terapia. E aí a profissional, a psicóloga, começou a aconselhar ele, começou a ajudá-lo. E aí ele começou a entender o que estava acontecendo com ele. E ele entendeu que ele tinha um problema chamado depressão e ansiedade. E aí, com o tempo, ele começou a ficar melhor. E ele viu que isso estava ajudando. Conversar com os amigos, com a família, também começou a ajudar bastante ele. Hoje, ele está bem. Ele não pensa em tirar a própria vida. Ele tem buscado ocupar o tempo dele e fazer coisas produtivas. E ele até sorri. Ele já não tem mais aquele semblante de tristeza que ele tinha. Pessoal, essa história é uma história real. E aconteceu comigo, com o professor. Pois é, no mês de setembro a gente trabalha com o tema do Setembro Amarelo, que é a prevenção contra o suicídio. A depressão e o suicídio são temas muito importantes e qualquer pessoa está sujeita a passar por isso. E a gente não pode ignorar porque é uma coisa muito séria. Não é frescura, não é porque a pessoa quer chamar atenção. Às vezes a gente se sente tão angustiado e a gente passa por tantas coisas que a gente se deixa abater. Só que isso não pode ser deixado de lado e tratado como um assunto que não seja importante, porque é bastante importante. Então, eu estou aqui agora com uma pessoa, uma convidada muito especial, e ela vai falar um pouquinho para vocês, porque ela é profissional, então ela vai falar um pouquinho para vocês sobre o ponto de vista dela sobre esse assunto, tá bom? Oi galera, tudo bem? Eu de novo aqui, né? Vocês já estão cansados de me ver, né? Então, vocês viram a história do nosso professor Leandro? Aconteceu com ele, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, com um amigo, com um parente, um vizinho. A depressão é uma coisa que tá aí, pode acontecer com todo mundo. O que a gente pode fazer para que isso não aconteça ou venha diminuir, né? Ou que a gente possa tratar? Quando a gente tiver um problema, falar com alguém, conversar com a gente aqui do Serviço de Convivência, com um pai, uma mãe, um cuidador, um professor. Mas o bom é você falar, tá? Chorar, falar, desabafar. Não guarda para você, porque isso vai acumulando no peito, vai, né, dar aquela tristeza e aquilo ali vai se transformar numa tristeza tão grande que é o que a gente chama de depressão, tá bom? Procure ajuda. Vocês sabem que tem o número 188, né? Que tem ali a CVV também, que você pode ligar e conversar com eles, né? É totalmente sigiloso, você pode falar com a pessoa o que vocês estiverem sentindo. Então, não guardem para vocês, tá bom? Falem, converse, desabafe, chore, que, assim, tem dias ruins e tem dias bons. Um dia você chora, no outro dia você desabafou, você vai estar mais feliz, mais aliviado, tá bom? Mas não passe por isso sozinho, tá? Procure ajuda, porque tem pessoas
que ama vocês, que se importa com vocês. Então, beijos a todos e vamos lá conversar, né, com quem tá aqui disposto a falar com vocês, que somos nós, Serviço de Convivência. Beijos!